Nós então tivemos acesso a esse depoimento que o Ricardo Jardim deu no dia 10 de setembro, na 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E foi o momento em que ele pôde contar toda essa história, né? Tentar... assim, a polícia queria tentar entender realmente o que tinha acontecido. Ele conta muitas coisas que a polícia considera como inverossímeis, né? Mas ele também dá muitos detalhes que ajudam a entender toda aquela sequência que a gente vinha noticiando durante todo o tempo da investigação. Então, o Ricardo fala do que aconteceu no dia 8 de agosto, que seria o dia da morte da Brasília Costa. Como é que foi? Ele alega que encontrou ela caída na cama, morta. Ele nega que tenha matado ela, assim como ele nega também que tenha esquartejado. Ele não assume o crime. Ele não assume. Eles moravam numa pousada. Numa pousada. Ele só admite que dispensou as partes do corpo. A única coisa que ele admite ter feito. Então, até podemos ouvir esse trecho em que ele fala sobre o dia da morte, 8 de agosto. Vamos ver. A gente combinou, combinamos, cara, que eu ia fazer um bolo. Eu só podia fazer bolo de farinhas especiais, farinha de centeio, coisas assim que ela poderia comer. E a gente tomou um café na casa dela, porque dia 8 justamente era o dia que a gente fazia um ano. Então eu saí do meu quarto, vou até o quarto dela e encontro ela naquela situação. Qual situação? Ela estava deitada na cama, com o braço caído para fora. O que eu fiz? Eu botei ela, acertei ela na cama, na posição, botei o cobertor por cima, fechei a porta de novo e voltei pro meu quarto. Então ele encontra, na versão dele, a Brasília morta na cama. Isso, no dia que eles tinham combinado de comer um bolo, tomar um café para comemorar 1 ano de namoro. Diz que chegou no quarto e ela estava morta. E aí ele viu ela morta, ele cobriu ela e saiu. Aliás, vale lembrar que é um detalhe semelhante ao crime da mãe. O Ricardo é aquele homem condenado por ter matado e concretado a mãe num armário. Em 2015, naquele caso também, ele conta que numa primeira confissão dele, porque depois ele negou o crime, mas ele chegou a dizer que deu as facadas, não viu se a mãe estava viva, botou um pano por cima e saiu do apartamento. É uma semelhança, assim. Bom, então ele diz pra polícia... Desculpa te interromper, voltar algumas casas, para quem não lembra, eles se conheceram em 2024, logo após a enchente. Se conheceram antes da enchente. Antes da enchente. Um mês antes. Moravam na mesma pousada também, aí teve a enchente, acabaram ficando separados um tempo, porque ela foi para um abrigo, Isso. ele ficou na pousada. E aí depois eles voltaram a se reencontrar e foi em agosto de 24 então que começaram esse relacionamento. Isso, ela voltou para a pousada um mês depois da enchente. Eles, segundo ele, começaram a se aproximar, a cozinhar juntos. Ela ensinou ele a cozinhar, fazer omelete, enfim, foram ficando amigos. E aí depois eles se mudaram para outra pousada. Ela se mudou primeiro, teria convidado ele para ir também, e lá em agosto teria começado esse relacionamento, então. Adri, só voltando para esse trecho que a gente acabou de ouvir, ele não diz quem teria matado Brasília, ele não sabe. Ele chegou lá e ela estava morta. Ele alega um mal súbito. Ele diz morte natural. Tá. Morte natural. Ela tinha diabetes, isso aí familiares confirmaram. Ele disse que ela tinha pressão alta, que ela sofria outras questões de saúde, e ela teria sofrido um mal súbito. E por que a versão ele não dele. chamou a polícia, então? Aí é que tá, ele diz que então foi pro quarto dele e a polícia questiona, mas por que não avisou alguém? Não... Ele diz que tinha medo de ser preso, porque ele sabia que tinha um mandado de prisão contra ele, em função ainda da pena do crime da mãe. Sim, ele era considerado foragido, ele tinha que usar a tornozeleira, e ele sabia que se chamasse, ele certamente seria preso. E também ele diz no depoimento que certamente iam acusá-lo de matar a Brasília. Então ele teve esse temor, voltou pro quarto, ficou 2 dias pensando, diz que voltava no quarto dela para olhar, quem sabe ela se mexia ainda, enfim. Mas ele ficou ali, então, já tramando o que ia fazer com aquele corpo. Tá, na versão dele foi um mal súbito, mas agora me deu um branco. O que a perícia concluiu? Que ela morreu como? Não tem, a perícia foi inconclusiva, não tem essa causa da morte. Tá, mas se desconfia que teria sido... A polícia acredita que ele matou a Brasília. De que maneira, segundo a polícia? Não se sabe. Ele, inclusive, no depoimento, ele fala, ele levanta 2 questões. Ele diz, iam dizer que eu que matei por envenenamento ou sufocamento. Ele dá umas ideias assim, então não se sabe. Que pode são ter sido. Justamente as possibilidades que a polícia fala, porque ninguém ouviu gritos, não tem marcas de tiro, então provavelmente ou foi uma asfixia mecânica, segundo a polícia, ou dopou, fez alguma coisa assim com ela. Mas tem uma outra questão muito forte, assim, que ele fala, o dono da pousada também fala que a Brasília tinha
gritos noturnos, que ela teria uma espécie de sonambulismo, que as pessoas ouviam e tal. Então a polícia também acha que ele pode estar reforçando isso no sentido de que, se ela gritou, ninguém vai desconfiar, Claro. porque ela grita dormindo. Também poderia ser e é isso. bom lembrar só que a perícia foi inconclusiva, muito possivelmente porque o corpo estava completamente esquartejado, todo dividido, e é mais difícil, imagino eu, chegar a uma conclusão. Isso aí. Então ele segue contando, e daí sobre a questão do esquartejamento, o que ele diz? Que não foi ele, que ele contratou um catador de lixo. Podemos ouvir então o que ele conta. Não, tô com problema sério, até porque eu olhei assim, parece um cara vivido, né? Um cara de rua, um cara de... Eu disse, o que aconteceu? Preciso da sumiço no corpo. Ele disse, eu sei fazer isso. Aí eu perguntei quanto ele cobraria para fazer isso para mim. Ele disse, tu me dá 2.000. Ele disse que eu botaria numa mala. Mas eu não disse para ele picar ela. Marquei um horário com ele, acho que todo dia, algo assim. E tipo 8 da manhã. A única coisa que eu disse para ele é assim, cara, eu não quero saber nada, eu não quero tocar em nada, eu não quero ver nada. E outra coisa essencial, não tira a roupa da pessoa. Na hora que ele viu que ele bateu na parede, eu fui olhar, e aí discutimos por causa da história da cabeça. Ele fez uma coisa que eu não pedi, cortou em várias partes, porque ele disse que ele tentou condicionar na mala e não tinha como. A qualidade do áudio não é tão boa, né? Mas pra gente resumir, o que ele diz é que foi pra rua lá, achou um catador, disse, tô com um problema lá, morreu a minha namorada e eu precisava dar um jeito de fazer alguma coisa com o corpo, porque se eu chamar a polícia vão me prender, vão achar que fui eu. E aí o catador disse, 2.000 eu dou um jeito. É isso, né? É, mais ou menos isso. Uma pessoa que ele disse que conhecia, dava cafezinho isso. Às vezes, enfim. E aí o catador foi lá, segundo ele usa essa expressão, picou o corpo, mas sem autorização dele. Ele disse que não era combinado, que no máximo era para tirar as pernas para caber na mala. E que então eles discutiram quando ele viu que ele tinha cortado a cabeça, tinha cortado várias partes. O que é bate na parede? Eu não entendi essa parte. É que ele diz que deixou o catador dentro do quarto, né, chaveado. Que ele não queria ver. E que não queria ver nada e para ninguém ver também. E que quando terminasse, então ele daria um sinal para ele entrar. E aí quando ele entrou, ele se surpreendeu com o que a pessoa teria feito, né? E alguma testemunha, por acaso, viu alguém entrando, um possível catador? Não, né? O inquérito descarta isso, até porque tem as imagens de câmeras, né? As imagens das câmeras da pousada que mostram ele entrando, saindo, as pessoas da pousada, enfim, não aparece, não existe essa pessoa. E chama muita atenção porque o quarto estava muito limpo. A polícia até fala daqui a pouco botaram lonas, plásticos. Foi ele que fez isso? Foi o catador? Ele conta que o delegado no depoimento questionou ele sobre isso. Ele diz que o catador pediu para ele comprar luva, saco de lixo, uma capa plástica, que ele comprou uma capa amarela, uma serra de arco e perguntou se ele tinha faca. Ele disse, não, faca eu tenho. Mas a lona realmente ele não fala, mas a polícia acredita que sim, que tinha, porque não tinha sangue aparente, né? Essa quantidade de sangue no quarto, inclusive foi usado o luminol lá para identificar. Meu Deus. E aí, então, essa pessoa que teria, né, cortado o corpo e a função dele era, então, o plano de como se livrar dessas partes, como tirar isso de dentro da pousada. Então ele conta, né, ele dá uma descrição para a polícia assim detalhada de como foi largando, escolheu o bairro Santo Antônio, onde apareceram os primeiros pedaços, né, no dia 13 de agosto. Que fez. Daí isso ele admite. Diz que pegou um ônibus, desceu lá, não sabia que rua era, que bairro era, escolheu um lugar sem movimento, largou dentro de um buraco e foi largando, foi contando, e daí ele fala da mala, assim. Da mala na rodoviária, que ele disse que a mala foi o mais angustiante para ele. O que fazer com aquele pedaço que estava na mala? Vamos ouvi-lo. A mala foi a coisa que me trouxe mais controvérsia de pensamento. Né? Que eu pensei várias coisas. Eu pensei, vou pegar a mala, vou largar em qualquer canto. Vou pegar essa mala, vou largar no rio. É os lugares que tu anda com uma mala de forma desapercebida. Né? Aeroporto e rodoviária. Aí eu pensei, puxa vida, aeroporto tem câmera até por dentro dos olhos, né? Tem a Polícia Federal. Aí eu pensei na rodoviária. A rodoviária recém foi reformada, né? Foi por causa da enchente, aquela coisa toda. Não deve ser assim tão aparente, né? Eu nunca imaginei que no próprio guarda-roupa tivesse uma câmera bem diferente.
É surreal. E por que ele decidiu, por que ele teve essa estratégia de desovar as partes do corpo em diferentes regiões da cidade? Ele entendia que isso ia dificultar saberem de onde era a pessoa, de onde saíram aquelas partes, quem era a pessoa e quem tinha cometido aquele ato. Ele diz isso, que achou que largando um pedaço aqui, outro lá, eles não iam conseguir dizer que era a mesma pessoa, enfim, eu tenho dificuldade nessa investigação. E a cabeça? Inclusive a cabeça, que não foi encontrada até hoje. Inicialmente, quando ele foi preso, ele teria dito que deixou numa lixeira na orla, e no depoimento ele já contou outra história, que ele pensou em largar no Guaíba ali, aí desistiu porque achou que era muito raso onde ele estava, as pessoas iam encontrar, resolveu ir caminhando até o centro e teria largado num container na Borges de Medeiros. A cabeça num container na Borges. E não foi encontrada, a polícia fez buscas em lixões, enfim, e até o momento... O Ricardo Jardim já havia sido condenado, como a Adri lembrou, pelo crime por ter matado a própria mãe, né? E aí naquela ocasião, inclusive, ele teria, né, foi condenado por isso, concretado o corpo da mãe numa parede, né? Num armário. Num armário. Que ele mandou fazer, sob medida. Era dentro do armário ou era na parede com o armário? Não, é um armário deitado no chão. E aí ele botou o corpo ali enrolado em lonas cobertas, depois botou cimento por cima e fechou a portinha. Eu sei que não é o caso aqui, mas acho que é curioso também entender o que ele diz sobre a mãe. Ele não reconhece que matou também aquela mulher. O depoimento começa com os policiais perguntando, tu foi condenado pelo quê? Ele fala homicídio, e aí perguntam, quer falar sobre isso? Ele diz, só se for necessário, eu prefiro não falar porque eu já sofri muito. E o curioso que ele traz, assim, de surpreendente sobre isso, é que ele diz que a mãe não era a mãe dele. Ele diz que é fruto de um relacionamento extraconjugal do pai, que quando a mãe estava grávida da irmã, outra mulher estava grávida dele, e que depois, então, a Vilma Jardim, a mãe no registro, aceitou criá-lo como filho, mas que em função dele não ser filho verdadeiro, ele sempre sofreu diferença, desprezo por parte da mãe. A polícia não acredita também nisso, e nós conversamos com familiares que dizem que não tem o menor cabimento essa história de a Vilma não ser a mãe dele. A gente vê pelos depoimentos dele que é uma pessoa instruída, ele tem formação publicitária, fala bem, mas os pensamentos dele são bem estranhos, assim, né? Não, as coisas não fecham, a gente não tem, né, um pouco de razão na lógica que ele tenta colocar para essa versão que ele vai apresentando. Não, tem um momento, inclusive, que ele diz, no final do depoimento, ele diz... Essa história não tem lógica, eu não acreditaria se eu ouvisse, porque ele assim... fala isso. Ele fala então... mais ou menos isso, porque ele diz o seguinte o tempo todo, que ele amava, que essa mulher era a mulher que ele mais amou na vida. A gente tem até um trecho disso. Um trecho do relacionamento, vamos ouvi-lo. Era um relacionamento absolutamente perfeito. Eu tive 300 namorados. Nunca tive um relacionamento tão estável, tão dando a fidelidade, sabe? De convivência tranquila, uma coisa assim. Ninguém cobrava nada ao outro. Nada. Onde é que tu vai? Por que tu fez isso? Nada. Acho que eu sentia amor por ela. Porque não dependia da questão sexual, não, sabe? Então, não era aquela coisa de paixão, não, era coisa de amor de meia-idade mesmo, né? Então, tipo, de companheirismo, né? De fazer as coisas, de confiar, de não ter discussão, de não ter desconfiança, de ter muitas afinidades. Se olhar o WhatsApp, por exemplo, a gente passava um dia assim, dar bom dia, te amo, e boa noite, te amo. Chama atenção que ele também disse que contou para Brasília que tinha matado a mãe. Sim, ele diz que a Brasília tinha conhecimento do crime, apoiava ele, não condenava ele, ajudava a proteger, que a partir do momento que ele soube que tinha um mandado de prisão contra ele, ela que ia no super, ela que ia na farmácia para ajudar a protegê-lo, enfim, é a versão dele. Lembrando que a mãe, né, diferentemente do caso da Brasília, que não pôde ser concluída a perícia, ou não foi conclusiva por causa, inclusive, da situação que estava o corpo, no caso da mãe, ela morreu com 13 facadas, né? Isso, 13 facadas na região da cabeça e do pescoço. 2015 o crime, ele foi condenado em 2018. E aí saiu em liberdade. Saiu em 2024, regime deveria semiaberto, né? Colocar a tornozeleira e nunca colocou. E é uma coisa que a gente já falou quando ele foi preso, a legislação era para ele ficar muito mais tempo em regime fechado. Claro. E não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra ouvindo o que ele fala para entender um pouco dessa mente perturbada.
É verdade. E aí, voltando a essa questão que ele falou, então, do relacionamento, que é difícil acreditar na história dele, de que amava tanto aquela pessoa e fez aquilo, né? Fez aquilo, só espalhou os pedaços pela cidade. Ele disse, realmente, essa história é difícil. Ele está preso preventivamente. Ele está preso preventivamente. Agora, quando o inquérito for concluído, então, remetido à Justiça, vai para análise, né? No Ministério Público, enfim, da Justiça, até que aguardar o julgamento. E a cabeça nunca foi encontrada. Nunca foi encontrada. Bom, se seguiu o rito o mesmo período que demorou para ele ser julgado na primeira vez, foi 2015 para 2018, né? Então, a gente está falando que ele talvez possa levar 2, 3, 4 anos para efetivamente ser julgado. Bom, a matéria completa, né, Adri, com vídeos, tem os vídeos na íntegra, está em GZH. São 2 matérias, na verdade. São 2 matérias. Então fica aí a sugestão para o nosso ouvinte que quiser rever esse conteúdo ou assistir na íntegra, vá lá na capa do site, é a principal manchete agora, tem o vídeo, a gente trouxe algumas partes do vídeo, mas tem a matéria completa no site. E só reforçando o que o Stout disse, que eu acho que é importante mesmo, é uma aberração mesmo do Código Penal brasileiro, o cara que matou a mãe, concretou o corpo num armário, 10 anos depois tá solto porque teve uma questão de que não tinha tornozeleira, né? Um problema do sistema, e aí ele mata outra pessoa, ou pelo menos é o que diz a polícia, claro, ele vai ser julgado ainda, de uma maneira relativamente parecida, né? Parecida. Então, isso é muito triste, né? De entender o Código Penal, não tem desculpa para isso, não podia estar solto, né? Não, e não fecha porque ele queria passar despercebido, mas leva o corpo para rodoviária. Locais públicos, colocou na rua, levou para rodoviária. Perguntaram por que levar uma mala para rodoviária, já que tinha largado o resto, né, em outras... E ele chega a dizer que pensou que com aquele pedaço, talvez a família pudesse ter um corpo para enterrar. Mas, gente... E uma pessoa... Não bate, né? Não bate. Ele estava foragido, mas ele tinha já progressão de regime, né, Adri? Não, é que ele progrediu, mas deveria colocar a tornozeleira. Ficar monitorado no momento que ele não se apresenta. Pela rua aí, sim, já no momento tinha que ele não se rua. apresenta para colocar a tornozeleira, ele passa a ser foragido. Mas se tivesse tornozeleira, não ia estar na cadeia. Na verdade, só foi considerado foragido muitos meses depois, porque demorou 10 meses para a prisão dele ser decretada. Inacreditável.